Fala pessoal, tudo bem? Conforme havia combinado com vocês, então, aqui eu faço a apresentação de mais um dos temas da nossa aula de Física 1, e o assunto da vez são as forças, novamente. Então, dentro da mecânica newtoniana, a gente vai dar mais uma olhadinha no conceito de força. Muito bem? Para isso, a gente parte de duas perguntas hoje. A primeira é: como as leis de Newton se aplicam? Bom, a gente viu anteriormente as três leis de Newton, né? As características dela. A questão é como que eu faço para aplicar ela efetivamente em problemas reais. E a segunda pergunta é possível identificar quantas forças existem? Né? Porque quando eu olho para a natureza, basicamente, depois que eu defini as três leis de Newton, o meu desafio é, encontrar quais são as forças que estão agindo sobre determinado corpo, e dois, fazer a análise da variação do movimento desse corpo. Tá, só que aí vem um problema. Para a gente chegar nisso, vamos começar com um breve resgate aqui da ideia de força, certo? Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que força é uma interação entre dois corpos, certo? Então, não existe força sozinha, não existe força de um corpo só, né? Sempre que nós estamos falando de uma força real, nós estamos tratando de uma interação, ok? Quando essa interação acontece, eu tenho uma transferência do momento. Então, a gente viu lá anteriormente que o momento, ou também conhecido como quantidade de movimento, né? O, um corpo possui um tanto, outro corpo possui outro tanto. Quando esses caras interagem, eu posso ter uma troca de momento. E essa troca se dá basicamente por uma força. Uma coisa que nós precisamos prestar atenção e lembrar é que nem toda força é uma força real. Então, algumas forças, elas são o que nós chamamos de forças fictícias. Por que chamamos elas assim? Porque elas não são resultado de uma interação entre dois corpos. Elas surgem, na verdade, de um comportamento do referencial. Então, só reforçando isso, por quê? Porque nós estamos definindo aqui força como uma interação e pretendemos discutir forças que são interações. Mas não é toda força que é uma interação, ok? Só que essas não são as que nós vamos abordar nesse momento. Um jeito simples de identificar uma força que é fictícia é saber que ela não possui uma reação. Então, ela vai ser uma força sozinha ali, entre aspas, né? Por exemplo, um referencial acelerado. Quando você tem um corpo que está acelerando, você não consegue aplicar as leis de Newton diretamente ali, seja a segunda lei ou seja a terceira lei, porque esse corpo não responde a um comportamento inercial, ok? Mas, voltando novamente, o que nós estamos tratando aqui são das forças reais, aquelas que são uma interação entre dois corpos que permitem a transferência de momento. Outra coisa importante de lembrar é que essas forças reais, elas obedecem, na maior parte das vezes, à lei da ação e reação. Então, atente-se que eu tenho dois corpos interagindo, ok? E em cada um desses corpos, eu vou ter uma força. E vejam que uma força é igual a outra. O que muda é o sentido dela. Isso aqui é importante por quê? Porque significa que se eu sei, por exemplo, a força que a Terra exerce sobre mim, eu sei também a força que eu exerço sobre a Terra nesse momento.
graças à terceira lei de Newton aqui. Porque se ela exerce uma força sobre mim, eu estou exercendo uma força de reação sobre ela. Tudo isso para o quê? Para respeitar a conservação da quantidade de movimento, ou do momento linear, como chamamos. Então, essa é uma característica bem importante das forças reais. Elas são interações e elas visam possibilitar a troca de momento entre corpos. Dito isso, nós nos perguntamos quais as forças básicas da natureza, né? Então, que forças que eu tenho que estudar? Eu tenho uma medição, um parâmetro disso? Bom, se eu começar a pensar, eu vou perdendo o controle de quantas forças existem na natureza. Porque eu olho para elas, eu tenho aqui, olha, uma força de arrasto, eu tenho o empuxo, eu tenho o atrito, eu tenho o peso, tenho a gravidade, tenho a força elétrica, tenho a atração, tenho a força magnética, tenho a força elástica. Então vejam aqui que eu tenho inúmeras forças, e aqui eu trabalhei basicamente com forças mecânicas e elétricas, né? Eu posso ir ainda. Eu tenho forças moleculares que permitem a organização das partículas, né? E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu imagino se existisse uma lei física diferente, uma explicação física diferente para cada uma dessas forças? Você vai criando um sistema físico gigantesco, né? E difícil de ser compreendido. Porém, aí que vem uma das belezas da física, é que essa busca, essa tentativa de simplificação. Simplificação não significa necessariamente facilitação, né? Mas você tenta simplificar a compreensão dos fenômenos. E com isso, nós chegamos em 4 interações básicas responsáveis por essas forças. Então, toda aquela gama de forças que nós temos ali, se nós formos olhar para o que elas são de fato, nós temos aqui 4 interações: a gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. E são essas interações que explicam o comportamento das outras forças. Elas aparecem de maneiras diferentes na natureza, mas a sua essência está concentrada aqui, nessas ideias. Então, para começo de conversa, eu tenho aqui a interação gravitacional. O que é a interação gravitacional? Ela é uma interação que acontece entre dois corpos, devido às massas. Então, aqui eu tenho uma linguagem da mecânica newtoniana que representa essa força gravitacional, né? É claro que depois, com a teoria da relatividade geral, você tem alterações na interpretação do significado dessas forças, né? Mas em um conceito estritamente mecânico clássico, eu posso tratar da gravitação newtoniana aqui, né? Por que esse aqui é um exemplo mais conhecido? Porque essa aqui não é a única forma de representar a força gravitacional, certo? Como eu falei, essas forças elas surgem de várias maneiras na natureza. Então, um exemplo de interação gravitacional também é a força de empuxo. Nós conseguimos ver, temos definições lá em livros didáticos, normalmente, que falam que a força de empuxo é uma força que surge da diferença entre a força em dois pontos de um corpo localizados em um fluido. Só que daí você vai ver a diferença de pressão entre dois pontos de um corpo. Mas aí você vai ver o que é pressão, é a força distribuída pela área. Daí você cai numa discussão em círculo, né? Porque a força de empuxo é originária da pressão, a pressão é originária da força. Então, de onde que vem isso afinal? Em última instância, se nós fizermos uma análise, nós temos o empuxo com uma espécie de interação gravitacional. Mas focando aqui na mais conhecida, ela é uma interação que basicamente depende do quê? Depende da massa dos corpos, certo? É uma interação ligada ao conceito de massa.
Daí a gente vai encontrar algumas confusões que surgem normalmente, né? Primeira delas. Primeira delas é pensar que a gravidade e a força-peso são coisas diferentes. Esse é um argumento bem comum que você encontra no ensino médio e muitas vezes é em alunos da graduação mesmo, que pensam que força-peso é uma coisa e força gravitacional é outra coisa, né? Só que o que acontece é que elas são a mesma coisa. Tanto a força-peso quanto a força gravitacional são a mesma força. O que eu chamo de força gravitacional é. Desculpa aí, galera. Gravar em casa sempre é complicado. Provavelmente vocês vão ouvir minhas cachorrinhas participando dessa conversa. O que eu chamo de força gravitacional é essa interação entre dois corpos. Só que essa interação aqui também é uma interação gravitacional. Então, qual que é a diferença? A diferença é que o que eu chamo de força-peso é a interação gravitacional entre um corpo muito grande e um corpo menor que está localizado na sua superfície ou no seu interior, certo? Então, a atração gravitacional entre a Terra e a maçã e a atração gravitacional entre a Terra e a Lua é representada da mesma forma. Tá, mas então, de onde que vem essa tal força-peso? O que acontece é que quando eu estou dentro da Terra, quando estou na superfície da Terra, por exemplo, a distância influencia muito pouco, porque mesmo o monte mais alto do planeta inteiro ainda é muito pequeno quando eu comparo com o raio da Terra. Isso faz com que esse valor aqui seja praticamente constante. E daí surge aquele famoso G da força-peso. Então, o que é aquele Gzinho da força-peso? Aquele Gzinho da força-peso, ele é um cálculo de força gravitacional. Só que como é na superfície do planeta ou de um satélite, isso é praticamente constante, eu trato esse negócio como se fosse um valor constante. Então, de onde que vem aquele G 9,8 que nós conhecemos para a Terra? Constante gravitacional, massa da Terra e raio da Terra, certo? Conforme você vai se afastando da superfície do planeta, esse raio aqui, essa distância, vai começando a dar diferença. Por isso que entre planetas, ou entre planetas e satélites, planetas e estrelas, eu trabalho com essa equação aqui. Por quê? Porque eu consigo sentir a diferença gravitacional nas distâncias envolvidas, coisas que dentro do planeta eu não consigo sentir por causa do tamanho das variações, né? Uma outra coisa interessante também é que a nossa segunda confusão, pensar que a força gravitacional só existe para corpos muito grandes, né? Como eu falei para vocês aqui, a força-peso ela é uma interação gravitacional entre o planeta ou o satélite e o corpo que está na superfície ou no interior dele. Mas nós, inclusive, também possuímos uma interação gravitacional, né? O que impede, então, que a gente saia por aí se colando um no outro e formando uma grande bola de pessoas? Para nossa sorte, essa constante aqui, esse G que nós chamamos de constante gravitacional, esse cara aqui é muito pequeno, da ordem de 10 a menos 11. Isso faz com que essa equação aqui para corpos pequenos se torne insignificante. Ou seja, por mais que a gente tenha uma interação entre pessoas gravitacional, entre pessoas e objetos gravitacional, isso não vai influenciar no nosso dia a dia, por quê? Porque é um valor muito insignificante para causar qualquer impacto na nossa realidade, né? Então, é por isso que
que as forças gravitacionais, as forças envolvidas aqui, elas precisam ser com corpos bastante extensos, que possuem uma massa consideravelmente grande, dado esse fato de que o valor dessa força é pequeno. Bom, dito isso, então, vamos lá para um outro ponto, que é a nossa segunda interação, certo? Aqui nós temos, então, a interação gravitacional, só reforçando, ela é causada pela existência de massas. Qualquer corpo com massa possui interação gravitacional, porém nós conseguimos sentir o impacto dela precisamente com corpos muito grandes em comparação a nós mesmos. Segunda força envolvida nessa história é a interação eletromagnética. Essas interações aqui, elas são causadas por cargas elétricas, né? Qual que é o diferencial delas em relação à interação gravitacional? É que essa interação, ela pode ser atrativa e ela pode ser repulsiva, certo? Ou seja, na gravidade, na interação gravitacional, ela é sempre atrativa. Os dois corpos se atraem de acordo com a sua massa e inversamente ao quadrado de sua distância. No caso das interações eletromagnéticas, não, elas podem se atrair ou se repelir. Isso depende de quais são as cargas que estão envolvidas, né? Quando essas cargas entram em movimento, eu tenho daí forças magnéticas, certo? Que é aquilo que normalmente a gente ouviu, que cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Isso tem tanto uma consequência elétrica quanto magnética. Bom, primeira informação importante que a gente tem aqui é que essas interações, elas são responsáveis por forças bastante conhecidas, né? A gente pensa em interação eletromagnética, vai pensar em eletricidade, corrente elétrica, essas coisas. Mas essas forças, elas são a origem de interações mecânicas conhecidas também. Certo? Aqui, por exemplo, eu tenho a força normal e o atrito. A gente sempre costuma ouvir que o atrito é por causa de falhas na superfície e tal. A força normal, então, normalmente gera uma confusão muito grande. O pessoal pensa que ela é a resposta da força-peso. E essas são interpretações equivocadas. Essas duas forças aqui são forças de contato. E forças de contato, normalmente, são consequências de interações eletromagnéticas. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, por que quando eu consigo me sentar em uma cadeira? Parece uma pergunta boba, parece uma coisa que dois corpos não ocupam o mesmo espaço e tal. Só que a resposta disso, em última instância, é uma interação eletromagnética. Assim como a cadeira é formada de átomos e partículas elétricas, o meu corpo é formado de átomos e partículas elétricas. Em última instância, os elétrons do meu corpo reagem com os elétrons dessa cadeira, causando uma repulsão elétrica. Isso faz, então, que eu não consiga atravessar os átomos dessa cadeira para o outro lado, ficando preso em cima dela, né? Esse é um exemplo de força normal. Mesma questão com a força de atrito. Eu tenho uma força que faz o quê? Conforme eu estou agindo sobre uma superfície, eu tenho uma interação eletromagnética entre as partículas da superfície e as partículas na minha mão. Isso faz com que haja uma resistência em mudar de lugar. Então vejam que, apesar de serem forças mecânicas, elas estão
relacionadas, em última instância, a um fenômeno eletromagnético. Outra informação interessante a respeito dessa força é que, no geral, elas não obedecem à terceira lei de Newton. Quando eu penso em cargas em movimento, em forças eletromagnéticas, a terceira lei de Newton é quebrada. Eu não tenho uma ação e uma reação entre os corpos que estão interagindo. Porém, tem uma coisa que se mantém. Por isso que eu frisei bastante com vocês a necessidade de entender a conservação do momento. Porque nem sempre a terceira lei de Newton, a ação e reação, vai ser respeitada. Porém, tem uma coisa que vai continuar sendo respeitada constantemente, que é a conservação do momento linear. Certo? Então, basicamente, quando eu tenho uma interação eletromagnética, eu não tenho uma ação e reação que respondem à terceira lei de Newton, mas eu tenho um processo de conservação do momento que é consequência disso. Certo? Vamos para a nossa próxima interação. A interação forte ela é uma interação que ocorre em nível nuclear. Então, basicamente, ela não é tão perceptível para nós aqui nos fenômenos observáveis do cotidiano. Né? Só que ela é fundamental para a existência do universo como a gente conhece, porque ela possibilita a existência de núcleos estáveis. Né? Por que isso é importante? Bom, a gente sempre ouve falar que o núcleo ele é formado de prótons e nêutrons, né? E tem a eletrosfera ao redor, e a gente pode pegar e pensar, e vocês devem ter ouvido muitas vezes falar isso, que os nêutrons são responsáveis por manter os prótons dentro do núcleo. Só que essa é uma situação bastante estranha, ou como acontece isso e tal, por quê? Porque existe uma força eletromagnética envolvida lá. Então, o que evita que os prótons se repilam dentro do núcleo e esse átomo colapse? Bom, aqui entra a interação forte. Qual que é a importância dela? Ela é a mais intensa de todas as interações, certo? Então, ela ganha o nome de força forte por uma boa razão, porque ela é a força com maior intensidade entre as 4 forças da natureza, ok? Isso faz com que ela consiga manter o núcleo estável, apesar da força eletromagnética. Então, os nêutrons por si só, eles são nêutrons, eles não conseguem vencer a força elétrica que tem ali dentro. Só que eu tenho essa força forte aqui, que é superior à força elétrica, e faz com que o meu núcleo fique estável. Só que qual é o porém? Essa interação aqui tem um menor alcance. Enquanto ela tem a maior intensidade, ela tem um menor alcance, ela não consegue ir muito longe. Certo? Então, basicamente, quais são as características dela? Elas agem em partículas que são formadas por quarks. Isso aqui que vocês estão vendo são 3 quarks, ok? E dependendo da organização deles, eu vou ter um próton ou um nêutron. Eles estão sempre trocando essas cargas de cor aqui, né? E esse processo aqui é causado pela força forte. Ela vai fazendo esse processo de troca e essa transformação constante. Então, uma coisa bem interessante é que o núcleo não é uma coisa calminha, bonitinha, como a gente costuma ver em desenhos. Os prótons e os nêutrons, eles estão constantemente se transformando. Quer um nêutron vira um próton, quer um próton vira um nêutron. E tudo isso é regido pelos comportamentos também das forças fortes, que permitem que isso aconteça em estabilidade, né? Como que elas fazem isso? É uma força tão interessante que acima de uma distância aqui, 0,4 F aqui, que é uma ordem de grandeza de 10 a menos 15, por aí, se a memória não me falha, elas são atrativas.
Mas se a distância for menor que isso, ela se torna repulsiva. Então, olha só que interessante. A força forte, ela faz com que os prótons, se eles se afastam muito, ela obriga eles a se aproximarem. Mas se eles começam a se aproximar muito, ela fala, opa, não, e obriga eles a se afastarem. Vejam que é uma força que consegue mudar de comportamento para conseguir fazer o sistema permanecer em equilíbrio. E vamos, enfim, para a nossa última interação aqui, que é a interação fraca. Quem é essa interação fraca? Bom, a interação fraca, ela atua somente em escala nuclear também. Junto com a força forte, ela age no núcleo atômico. Ela tem um alcance ainda menor do que as outras forças, né? Então, ela é uma interação muito curta. Só que, por outro lado, ela também tem a menor intensidade de todas. Então, não basta ela ter a menor intensidade, ela tem o menor alcance. Só que o que ela faz? Para que esse troço existe? Ela é responsável pela desintegração beta dos núcleos. Então, ela age na emissão de elétrons por alguns núcleos radioativos. Lembra que eu comentei com vocês daquela troca constante, daquele clima de instabilidade dentro do núcleo? Alguns núcleos, o que acontece? Quando eles sofrem essa transformação, eles liberam um elétron. Eu tenho um processo em que um nêutron se transforma em um próton. Quando um nêutron se transforma em um próton, ele libera um elétron e um neutrino lá de dentro do núcleo, certo? A força fraca, a interação fraca, é responsável por fazer essa emissão aqui, por mandar esse elétron embora do núcleo, certo? Então, essas são as 4 interações da natureza, né? Se a gente vai voltar e tentar entender como que as forças agem e tal, o nosso papel é pensar qual dessas interações estão envolvidas e, depois disso, aplicar elas de forma correta com as leis de Newton, certo? O conceito, a essência física dessas forças está nessas 4 interações aqui. Inclusive, você tem um desafio atual bastante interessante dentro da física, que é tentar unificar essas interações, né? Tem vários grupos de pesquisa buscando uma forma de diminuir essa quantidade de interações para encontrar uma interação definitiva, que é a unificação das forças da física, né? Até o momento já se conseguiu fazer uma unificação entre as forças eletromagnéticas e fraca. Então eu tenho o que se chama hoje de força eletrofraca, que seria o que? A origem dessas duas forças, da força fraca e da força eletromagnética, né? Mas ainda existem trabalhos para tentar unificar com a força forte, né, que já estão encaminhados, e um grande desafio hoje que é unificar com a força gravitacional, né? De onde que vem esse trabalho? Porque na física atual é possível identificar partículas responsáveis pela interação de cada uma dessas forças. Só que até o momento não conseguiu se identificar uma partícula responsável pela interação gravitacional. Então esse é um dos desafios de conseguir unificar ainda mais essas forças. Mas é um trabalho que está aberto, né? Bem, galera, então essa é a apresentação dessa semana, como eu prometi para vocês. E o nosso próximo tema vai ser estudar algumas aplicações de forças conhecidas dentro da mecânica, né? Forças mais comuns de serem trabalhadas, né? Que são elas: força-peso, força normal, força de atrito e a força elástica. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham
entendido, tenham gostado, e qualquer dúvida eu me coloco à disposição sempre, né, para a gente estar conversando aí, interagindo. Até mais e física na veia, hein?